O tema de reflexão que Deus colocou no meu coração hoje é gratidão. Eu tenho visto que o inimigo, diante das lutas que nós temos passado, ele tem colocado como uma escama nos nossos olhos, para que nós não vejamos quão grande é a bondade de Deus conosco. Você já notou que nós falamos mais das lutas do que daquilo que o Senhor tem feito por nós? Quando, na verdade, o referencial da nossa vida tem que ser gratidão. Só que nós tendemos sempre a falar mais da luta do que da bondade de Deus sobre a nossa vida. Então eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Salmo 103. E antes de ler esse salmo, eu quero compartilhar algo que eu tenho vivido aqui. Todos sabem que de quarta-feira tem um Food Bank aqui. Pastor Wagner está me ensinando a falar essa palavra. Não sei se eu falei certo agora. E essa quarta foi impactante para mim. Chegou uma quantidade de salsinha. Eu não sei se aqui vocês falam a mesma coisa, mas é coentro, salsa. E tinha uma moça que estava nos ajudando. E essa moça, quando ela estava ali separando, estava eu, estavam umas pessoas, e eu senti de orar com ela junto com a Lê. E naquele momento que nós começamos a orar, eu descobri que ela veio da Ucrânia por causa da guerra. E ela é médica, de um grande potencial lá na terra dela. E aqui, ela está com a mãe que está com câncer. E o filho diplomata e o marido está lá na Ucrânia. E você sabe o que ela está fazendo? Ela está servindo em gratidão. Isso me quebrou. Isso quebrou, sabe por quê? Porque muitas vezes o que diferencia e o que domina a nossa vida são as lutas. Mas, no meio da luta, muitas vezes você resolve situações com vigília, com oração, com jejum. Mas a gratidão também traz para você livramentos. Só que nossa visão, muitas vezes, ela está focada só na luta. Mas eu quero hoje, nesta hora, chamar você para prestar atenção que nós temos mais para agradecer do que para murmurar, do que para cogitarmos murmuração. Nós temos muito mais, porque o Senhor tem nos dado vitória e o Senhor tem nos colocado em pé. Amém? Então vamos começar lendo o Salmo 103, versículo 1 ao 5. Salmo 103. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renove como a águia. É Ele que te enche de bens. Só que muitas vezes nós só pensamos que os bens são o que conquistamos aqui. Mas eu quero te dizer que o Senhor dá muito mais bens do que nós imaginamos. Nós estamos em pé. Correu tudo bem. Correu tudo bem, o Senhor tem te sustentado. Eu tenho certeza que se você abrir a geladeira da tua casa, tem provisão lá. Porque o Senhor tem nos sustentado. Então, a base dessa palavra hoje, para nós refletirmos, é gratidão. E eu queria convidá-los a abrir a palavra em 1 Samuel 21. Como é importante a gratidão? 1 Samuel 21. E eu começo dizendo, quem já não sabe da história de Davi e Golias? Eu acho que muita gente já ouviu, conhece a palavra de Davi e Golias, porque ela é muito conhecida, né? Como Davi venceu, que era o 8º filho de Jessé, que ele sai da casa do seu pai, vai para o palácio, que começa a tocar para Saul, quando Saul ficava ali agoniado, né? Mas de repente, diante dele surge uma luta tremenda. E nessa luta tremenda, ele toma uma posição. E nós precisamos de tomar uma posição. E você e eu, nós precisamos de nos posicionar o tempo inteiro. Você tem luta? A tua luta é grande? Posso te garantir que a dele, neste momento, era bem maior do que a minha e a sua. Porque era o pescoço dele que estava em jogo. E mesmo assim,
Deus queria dar uma lição a Davi, como Ele quer nos ensinar em amor nesta manhã. Em amor. Vamos ler lá o que diz em 1 Samuel 21. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Guarda essa palavra, Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado, e os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente. Pode comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era tirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor. Dê-me esta espada. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Davi estava num momento de tanta dor, porque ele despede de Jonatas, o nobre Jonatas, que não peleja para sentar no lugar de seu pai, mas ajuda alguém que iria se sentar, a nobreza daquele homem. Ele se despede de Jonatas e foge. E foge porque ele sabia que Saul estava contra ele. E naquele momento de dor, que eu imagino que quando você está numa aflição, que ele estava sendo perseguido pelo líder maior daquela nação. E ele vai e foge. Quando ele foge, ele vai para o lugar certo, ele vai para Nob. Sabe por que ele foi para Nob? Porque ele queria uma direção de Deus. E eu começo perguntando: na hora da tua luta, para onde é que você corre? Porque se tem um lugar certo para nós corrermos, é aos pés do Senhor. Não tem outro lugar. Não adianta você procurar outra saída a não ser os pés do nosso mestre. Porque no momento de grande luta, nós podemos ficar atordoados e confundidos. E só quem nos dá a direção correta é o Senhor. Ele vai encontrar com o sacerdote. E se você prestou atenção, o sacerdote estava com medo. Mas sabe por que o sacerdote estava com medo? Porque ele sabia a fúria que Saul estava sobre Davi. E quando você lê adiante, você vai ver que esse Doeg, que era o chefe dos pastores, ele vai e ele acaba com todos os profetas, porque Saul tinha mandado. E a perseguição estava acirrada. Mas o que eu quero focar aqui é que Davi foi aos pés do Senhor. Não perca o teu tempo em lugar nenhum, vá aos pés do Senhor, busque ao Senhor o tempo inteiro, que Ele tem uma saída, Ele mostra o caminho certo. E ele vai lá, e quando ele chega, ele pergunta para ele: você tem alguma coisa para comer? Mas por que ele está perguntando para comer? Será que ele não tinha provisão naquele momento? E o interessante é que quando nós lemos a história de Davi, nós vemos que ele começou vencendo o gigante com o quê? Com uma funda e o que mais? E pedras. Só que agora as pedras não resolviam para ele. Ele precisava de outra arma. Na nossa vida cristã, tem horas que Deus vai pedir para que nós jejuamos. Tem horas que Deus vai pedir para que nós vamos entrar em mais oração. Mas tem armas que Deus vai colocando na nossa mão e nós vamos usando.
Você precisa de entender qual é o tempo e qual arma que o Senhor quer usar. Uma vez eu estava passando por uma luta muito grande. Minha mãe enferma de uma doença que nunca foi diagnosticada. E eu fui buscar oração. Irmãos, eu estava tão agoniada que eu fui buscar oração. E fui conversar com meu tio, ele falou, vou te levar na minha igreja. Eu falei, olha tio, eu não tenho conduta de igreja nenhuma. Eu tenho a minha que eu recebo água viva. Ele falou, mas eu quero te apresentar que eu quero que você ore pelo meu pastor. Era um italiano, empresário. Ele e a esposa tinham uma igreja em São Paulo, 2 igrejas. Ele largou tudo na Itália e veio trabalhar para o Senhor. Interessante, né? E ele falou o seguinte, faça um culto de agradecimento ao Senhor e a tua vida muda. Eu saí de lá e falei para o Alê, como diz o nortista, oxe, ele está falando para mim fazer um culto de agradecimento e a minha vida vai mudar. Você quer saber, Alê? Eu vou obedecer. E fiz eu e minha família um culto de agradecimento ao Senhor. Em 3 meses a minha vida fez assim, ó, cumpriu a palavra do profeta. Nós reclamamos. Olha o que Deus tem nos dado. Esta arma que o Senhor está entregando na tua mão, agradecimento, é o que vai abrir portas e mostrar que ponto está o nível da tua fé e da tua conversão diante do Senhor. Este homem, ele vai aos pés do Senhor e ele vai buscar. Só que ele vai, meu irmão, ele está abatido, ele está triste, ele está perseguido, ele está angustiado, mas ele vai. E chegando lá, ele pergunta para o sacerdote, tem alguma coisa, alguma arma aqui? Ele diz o quê? Tem uma, que é a espada que você venceu Golias. E aí, ele fala, não tem melhor arma que essa, me dá ela. E ele depois, você vai ver que ele vai embora, e todo o desfecho, quando nós lemos Salmo 52, nós vemos a tristeza de Davi, que ele diz, ó, vocês são maus, vocês são perversos, só que ele diz no versículo 8, vocês são, mas eu sou como oliveira verde plantado na casa do Senhor, vocês podem fazer o que está errado, mas eu me posiciono aos pés do Senhor. E o interessante é que esta espada veio na mão de Davi, mas veio, sabe para quê? Com um propósito. E eu quero te dizer que você veio hoje, nesta manhã, com um propósito. Talvez você esteja só dimensionando o tamanho da tua luta, mas hoje eu quero te convidar a dimensionar o tamanho da bênção que Deus tem colocado na tua vida. Quando eu vi aquela mulher servindo, eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo para o Senhor? O que é que eu estou fazendo para o Senhor? Nada. Eu preciso de me aprofundar mais para fazer para o Senhor. E aquilo me impactou. Agora, por que aquela arma veio na mão de Davi? O primeiro ponto que eu quero dizer que ele teve um encontro com aquela espada, é a mesma coisa que eu quero dizer para você nesta manhã. Eu sei que muitos de vocês vieram para cá, para esta nação, com uma mala, com algumas peças de roupa. E eu sei que muitos de vocês, quando chegaram aqui, não tinham nem preparo para o frio. Usava talvez um tênis, que a ponta dos teus dedos ficavam marcados com o frio. Hoje, vocês têm a facilidade de entrar aqui, nós temos a facilidade de entrar aqui e ter uma ajuda, mas muitos deles chegaram aqui, e eu creio que eles não tinham, eles tinham realmente o Senhor. E Deus sustentou. Foram gigantes que caíram e que o Senhor deu para você como testemunho de quão grande é a bondade dele. Só que nós hoje só focamos na luta e esquecemos que um Deus fez no passado e continua fazendo hoje. Não tem diferença. Mas nós ficamos o tempo inteiro, mas eu estou numa luta, irmão. Luta você teve lá no passado e Deus deu vitória, é o mesmo Deus que trabalha agora sem diferença nenhuma. Primeiro ponto que eu quero dizer, por que essa espada veio nesse momento de tanta agonia? Ela veio porque ele tinha que lembrar da conquista do passado. E o mesmo Deus que foi, continua sendo o mesmo Deus que faz e que sempre fará. Ele tinha que lembrar que lá no passado, Deus deu uma conquista para ele. Sabe qual era a conquista? Impossível.
A conquista se chamava impossível. Era um homem que por 40 dias afrontava o povo. E entrou nele uma indignação, segundo a vontade de Deus. E ele se posicionou e o Senhor honrou. Porque ele sozinho não faria nada. Entrou em você talvez alguma indignação de uma situação. Deus, segundo a vontade dele, te trouxe aqui, debaixo de direção do Senhor, e o Senhor te deu vitória. O mesmo Deus que te deu vitória no início, ele continua dando vitória agora. Não tem diferença. Ele continua agindo. Glória a Deus, aleluia. Só que as escamas dos nossos olhos só veem a luta, não vê além da luta. E eu quero te levantar dizendo assim: fiquemos animados no Senhor, porque o Deus que deu vitória no passado continua dando hoje. Agora, por que ele teve vitória? E hoje eu gostaria muito que os adolescentes estivessem aqui. O porquê que Deus deu vitória a ele? Porque ele respeitou princípios. Se ele falasse não para o pai dele, o que poderia ser dito? Ele tinha motivos, talvez, para dizer: eu não vou procurar os meus irmãos. Mas ele respeitou princípios. Princípios da palavra de Deus respeitados te levam à honra. Princípios da palavra de Deus vividos te levam à honra. E esse menino, por respeitar princípios e não desobedecer, Deus o honrou. Então a primeira palavra que eu tenho que dizer para você, que ele tinha que pegar aquela espada que Deus tinha dado a vitória através da vida dele. Ele tinha que ter contato com aquilo de novo, porque seria um impulso para ele continuar pelejando, porque não seria fácil o percurso dele. Ele precisava de lembrar. Você lembra dos Golias que Deus já entregou na tua mão? Você lembra quando você foi dormir angustiado, porque precisava e o Senhor proveu? Você lembra quando você foi dormir magoado, triste e o Senhor curou a ferida? É isso o que eu quero dizer para você. Segundo ponto que eu quero falar dessa palavra. E eu quero dizer que essa palavra veio para mim bem antes da pandemia. Bem antes. Meu professor de processo civil casou e me chamou para ser madrinha do casamento dele. E depois ele me chamou, alugou um lugar para eu, a Lê, o Alezinho, estarmos em Bertioga, acho que é o nome do lugar. E aí estava dia de praia, eu toda feliz que ia para a praia, mas caiu uma chuva tão forte que não dava nem para sair do quarto. Mas eu tinha levado um livro chamado A História dos Hebreus, ele é fininho. Ele é dessa... E eu comecei a ler, cheguei na página 310, foi o que eu consegui, num 2 dias, ler. E entrei bem nesse ponto da espada de Golias. E aquilo dentro da minha mente falou: Deus tem um propósito nessa palavra. E essa palavra tem falado comigo tremendamente. E eu quero dizer para vocês, segundo ponto, que quem nos põe na guerra é Deus. E quem nos tira também é Ele. É verdade. Você sabe que Deus permite a gente entrar numa guerra? Permite, meu irmão. Permite. Quem nos põe na guerra é Deus. Mas Ele também nos tira dela. Quando Davi obedece ao seu pai, respeita princípios, ele vai levar o alimento. Mas ele não chegou lá por acaso. Ele chegou lá porque Deus mandou ele ir. E usou essa situação para trazer bênção para o povo de Israel. Ele te colocou numa luta? Ele permitiu você estar numa luta? Está abatendo o teu coração? Pois o mesmo Deus que permitiu, Ele te tira dela. E Ele tira para você ser honrado, porque glorificado vai ser o nome dEle através da tua vida e do testemunho que sair da tua boca. É para isso, porque isso vai ser uma espada de Davi, que você que venceu um Golias, você vai testemunhar por onde você for. É isso que Deus está permitindo. E quando nós olhamos que ele dizia assim, Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares, tudo isso porque ele não se envolveu com nada que não fosse os princípios de Deus. E nós olhamos que Deus é o dono do tempo. Quando nós lemos Daniel 2, versículo 21 e 22, nós sabemos que o Senhor controla todas as coisas, que tem um tempo para você entrar na guerra, mas também tem um tempo de você sair dela. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece,
Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela as coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Ou seja, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Se ele quiser mudar a lei para te favorecer, ele faz. Terça-feira nós falamos sobre as filhas de Zelofeade, que elas ficaram indignadas diante de uma situação, foram até Moisés, Moisés levou o caso a Deus, e Deus reverte a situação e traz uma lei nova, que abençoou a todos que foram posterior a elas. O Senhor permitiu você entrar numa peleja, pois Ele te tira nela. Qual a importância disso, de você estar aos pés do Senhor? Esteja aos pés do Senhor, porque Ele vai te dar vitória. Terceiro ponto, Davi, no meio daquela luta, quando ele pega aquela espada, que ele tinha vencido o gigante pela força que o Senhor tinha dado, ele se lembra da promessa de Saul. E aí, eu quero ler com você a promessa de Saul, que está em 1 Samuel 17, 25. Primeira Samuel 17, 25. Todos acharam? Eu vou ler aqui. E eles diziam: olhem para ele, escute o desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. 3 promessas que tinham sobre quem vencesse o gigante. Sabe o que Davi estava vivendo dessas 3 promessas? Nada. Nada. Essa espada e esse encontro fez ele lembrar Jeremias 17, que diz assim: maldito do homem que confia no homem e que faz dele o seu braço direito. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele tinha confiado, só que também era um trabalhar de Deus. Glórias a Deus, porque quando ele tem essa situação, ele lembra que promessa de homens não funcionam. Por isso nós temos que estar aonde? Aos pés do Senhor. Nós temos que estar aos pés do Senhor. Como é bom quando nós estamos aos pés do Senhor. E essa espada, no momento de agonia, ele tinha que se lembrar disso. Que se o Senhor prometeu alguma coisa para você, por mais difícil que seja, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Isso também foi para ele um alívio de dizer: olha, o homem pode não cumprir, mas o meu Deus, o nosso Deus, Ele cumpre. Talvez você está vivendo uma situação em que houve promessas, mas elas não estão sendo respaldadas pelo que foi ouvido. Mas eu quero te garantir que o Senhor não falha. Não falha, Ele é fiel, Ele é todo poderoso. Quarto ponto que eu queria dizer para você é que ele precisava de ânimo. Davi precisava de ânimo. Mas para ele ter ânimo, meu irmão, só mesmo sendo visitado pelo Senhor. Aquela espada que ele encontra tinha que dar ânimo para ele. Sabe por quê? Fez ele lembrar do que Deus já tinha feito. Porque a luta, ela vai fazendo assim, é um círculo vicioso. E nós temos psicólogos aqui que sabem que a pessoa fica assim, ó, andando só em torno dela. Sabe, eu não sei como é o nome daquele bichinho que você coloca e ele fica assim andando naquela roda. Hamster. Parece que a luta, ela faz isso com as pessoas. Se só anda pensando nela, você não sai dela. Você não consegue sair dela. Quando o Senhor intervém, é como se Ele quebrasse aquela rodinha que fica girando e você fica livre para andar para qualquer lado. Porque a luta, ela sufoca. E se você ficar fixado nela, você não vai sair do lugar e não vai cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida.
Por isso, nós temos que mergulhar na presença do Senhor, para que Ele nos tire, como se fossem essas escamas que você por onde olha só enxerga a luta, quando Deus tem feito muito mais. Ele tem nos guardado, Ele tem nos dado força, Ele tem visitado a nossa mente, mas quando a tua mente estiver impregnada pela luta, você não consegue achar uma saída e você fica nela o tempo inteiro. Só que quando você entra no nível de adoração, quando você põe um louvor e você entra no nível de adoração, o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma tão linda e honesta, que ele tira toda aquela agonia que está dentro de você e inunda uma paz tão grande, que você começa a pensar e ele vai te mostrando: calma, a saída é essa, é esse caminho que você vai tomar, é no silêncio que você vai vencer, é assim, vai debaixo dessa direção. Por quê? Porque na hora que você sai da impregnação da luta, o Senhor te visita para coisas maiores, e vitórias maiores vêm para a tua vida. O problema é quando nós estamos só na luta, ó vida, ó céus, ó vida, ó céus, o tempo inteiro, ó vida, ó céus, a minha boca se abrirá para falar da grandiosidade do Senhor, e de quão grande Ele é poderoso para mudar a história da minha vida e da tua vida. Recala baixuian. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Enquanto nós estivermos impregnados de lutar, só olhando a luta, nós não damos um passo à frente e nós recuamos. Davi dizia: ensina-me a contar os meus dias, até, de uma forma sábia, até que eu conquiste um coração. Me lembra o versículo? Ensina-nos a contar os nossos dias, até que um coração sábio. Lembrei. Ensina-nos a contar os nossos dias, até que alcance um coração sábio. Quando nós olhamos a história de Davi, você vai ver que ele não focava nas lutas, ele focava nas vitórias. Quando o filho dele adoece, ele ora, ele clama, e ele pede ao Senhor para que deixe o menino vivo. O menino morre, ele está em jejum, ele está deitado no chão, ele está com barba sem fazer, ele está todo ali desarrumado. Quando o menino morre, os servos acham que ele vai se entregar. Sabe o que ele faz? Ele ressuscita. Ele levanta, ele se asseia e ele vai adorar ao Senhor. Luta não pode comandar a nossa vida. Luta não pode comandar a tua vida. O que tem que ser a bússola da nossa vida é o Espírito Santo, e ele vai dar força sobre nós, para nós alcançarmos o que Ele tem proposto sobre a nossa vida, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Porque se a luta dominar a tua vida, nós vamos ficar igual aquele bichinho, andando em círculo e não vamos sair dela. Levanta-te e resplandece. Isaías 60, versículo 1, porque já vem a tua luz. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E a forma de você se levantar é sendo grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Lamentações 3:22. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que é que você tem trazido à memória? Ah, eu passei por uma decepção, passou, foi embora, Deus te preparou. Você já está capacitado para saltar qualquer tipo de muralha. Ah, mas eu estou entristecido, passou, Deus te capacitou para saltar qualquer muralha. Passou, meu irmão. O importante é que você não foque na luta que você está hoje, impedindo a vitória que Deus tem no amanhã. Quer saber? Eu vou levantar as minhas mangas e vou adorar o Senhor e vou ao trabalho. Porque eu sei o Deus que é fiel, que me honrou lá no passado, continua honrando a glória, agora para a glória do Senhor. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus, irmãos. Se eu sentar com cada um de vocês, nós vamos conversar e cada um tem um testemunho profundo para me falar. De um dia de tristeza, de um dia de amargura, de um dia de angústia, e o Senhor ao amanhecer trouxe uma resposta, porque Ele é ânimo. Essa espada,
O encontro que ele teve com essa espada trouxe a ele ânimo para guerrear. Eu quero te dar um segundo. Reflete naquilo que Deus já te deu de vitória lá no passado. Márcio, pensa numa coisa que Deus já te deu lá no passado de vitória. Era pequeno? Não. Era grande. Qual foi a luta? Que você não via saída e que tinha uma placa escrito impossível. E que Deus fez assim, ó. É teu. É teu. É tua essa vitória. Qual foi? E você acha que Deus mudou? Ele continua do mesmo jeito, dando estratégia, dando vitória e te levantando. Quando muitas vezes o inimigo pensa que você está caído, ele faz assim, ó, levanta aqui. Eu não te fiz para ficar caído, vem cá. Vamos andar junto. Vamos andar junto, eu sou contigo. Nessa hora eu estou dizendo, o Senhor está dizendo, eu sou contigo. Não tenha medo. Ele é a direção da tua vida. Eu quero te lembrar que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não dá para dar opinião para esse tipo e esse nível de patamar de conhecimento. Não dá. Eu não posso chegar, olha, Senhor, eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mas eu gostaria de mudar isso. Não dá, porque Ele é perfeito. E o que Ele fizer é maravilhoso para a tua vida. O encontro de Davi com aquela espada foi para animar o ânimo daquele homem. Quinto ponto. Aquela espada fez ele lembrar que ele tinha que se adaptar à luta. Eu não sei se vocês já notaram que tem um amigo meu, que eu dou risada, ele fala assim, Neuza, aqui no Canadá eu acho que não funciona, porque eu já vi que as bananas são vendidas separadas, né? Mas quando a gente vai na feira lá no Brasil, tem a penca, né? Aqui você pode também comprar uma. Mas ele dizia assim, luta é igual banana, vem de penca. Quando você pensa que vem uma, vem logo é tudo. Né? Você já notou, o menino está doente, aí o marido não sei o quê, e você vai casar, fica desempregado, ele fala assim, luta é igual banana. Ela vem de penca, ela não vem de uma. Só que é o seguinte, meu irmão. Deus tinha preparado esse moço lá no passado, quando ele enfrenta a perseguição dos irmãos. Quando os irmãos já tinham inveja dele lá. Deus tinha preparado ele, porque ele ia achar um outro invejoso lá no caminho, que era o Saul. Então, Deus tinha preparado ele, se adaptado à luta. Talvez não seja a mesma luta que você está passando, a que Davi passou. Mas com certeza, alguma luta que você já passou no passado, Deus só preparou você, porque parece que ela só foi aumentando o nível. Só foi ficando mais assim, acentuada. Sabe? Ela vai crescendo, a potência dela. Só que Deus, Ele começa a trabalhar ali no pouquinho, né? Ele vai te ensinando ali no pouquinho, de repente, Ele vai te fortificando, aí você enfrenta umas travas maiores, mas você já está preparado. Porque Deus já te deu experiências. Ah, Neuzinha, mas olha, eu tenho assim, olha, eu tenho uma sorte, Neuza, já ouvi isso. Parece que eu não dou certo com amizade. Começa bem, de repente, Deus já te preparou. Deus já te preparou e tem te preparado. Só que o problema é que nós ficamos segurando naquilo. Se agarra no Senhor. Se Ele tem te preparado, Ele te capacitou, meu irmão. Ele te capacitou para vencer. Não é em vão que Ele hoje está chamando você para recobrar a sua lembrança, a sua memória das vitórias que Ele te deu no passado, que não foram poucas. Ele não mudou, Ele continua do mesmo jeito. E a luta que você está passando hoje é para amanhã você testemunhar e a grandeza de Deus se manifestar através da tua boca no testemunhar. É só isso. É só isso. Então, ele sabia se adaptar à luta. Ele sabia como ficar, ele já sabia como agir. Ele já sabia que tinha que ficar quieto. Ele já sabia que não podia mexer. Por último, ele se desviava do mal. Essa espada fez ele lembrar disso. Tinha capacitado ele. Em 1 Samuel 17, versículo 28 e 29, nós vamos ver uma situação interessante. Que diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados,
ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. 29. E disse Davi: o que fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Põe o versículo 30 para mim, por gentileza. Versículo 30. Diz assim o versículo 30. Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Em algumas traduções, diz que ele vira o rosto, ele não fica falando com o irmão. Essa luta ensinou ele a se desviar do mal. Se desviar, sabe o que ele fez? Não vou entrar no meio dessa conversa, não. E quando nós entramos, que eu não vou ler agora, em 1 Samuel 24, você vai ver que ele tinha chance de tocar no rei Saul, e ele diz o seguinte para o soldado: mata ele está na tua mão, mata ele. Sabe o que ele diz? Se desviou. Porque a luta tinha ensinado ele a se desviar e se portar corretamente. Deus, tudo isso estava lembrando a ele quando ele teve encontro com o passado dele. Sabe, nós não vivemos de passado, meu irmão. Mas as conquistas que Deus nos deu não podem ser esquecidas. Elas também têm que ser um referencial. Quando nós olhamos para Josué pelejando, Moisés levantando a mão, Arão e Hur segurando, sabe o que acontece ali? Aquela peleja é vencida. Você sabe qual foi a ordem que Deus deu a Moisés? Pode fazer um memorial disso, que isso não pode ser esquecido. Quais são os memoriais de quanta bondade Deus colocou na tua vida, quanta bondade Deus fez na tua vida, quanta coisa maravilhosa Deus fez na sua vida? Qual a bondade? O que isso tem sido um memorial de referência para você? Ou só as decepções têm sido um memorial? Porque o que tem que ser um memorial é a grandeza de Deus, é o quão grande, o quão bondoso Ele é. Ele deu livramentos no passado, Ele continua dando hoje. Quantos aqui conseguiram formar os seus filhos? De manhã, saindo no frio. De manhã, cansado, enfermo. Deus tem te ajudado, não tem não? Deus tem te amparado, e muitos hoje estão exercendo porque você teve a orientação do Senhor e a força do Senhor para chegar ao destino. E Deus tem colocado sobre a tua vida, é um memorial. Quantas vezes Deus te livrou de situações inoportunas, de fracassos, Deus te livrou, e Deus colocou bênçãos no teu caminho, é um memorial. O Covid veio, matou muita gente, você está vivo, é um memorial. Lembra da bondade de Deus e de quanto Ele tem feito em teu favor, porque é que os teus olhos estão fixos somente nos erros, nas falhas, somente nas decepções. Eu quero te dizer que se colocar numa balança, a bondade de Deus vai fazer assim, ó, com a balança. Ela vai até o fim. E as nossas questões vão ficar aqui. Porque a bondade de Deus tem muito mais peso sobre a nossa vida do que qualquer tipo de luta que você está passando. Acontece que os nossos olhos não estão fixos na bondade do Senhor. Nós só estamos olhando para as nossas lutas. E hoje nós vamos agradecer ao Senhor pela bondade dEle. Agradecer ao Senhor. Minha mãe era viva e dizia assim: eu não aguento mais a conversa da Neuza. Ela falava: a Neuza só fala, agradece a Deus pela vida do Alesão. A Neuza só agradece mesmo, meu irmão. Deus me preparou melhor. Glória a Deus. É o amor da minha vida. Eu não me esqueço, tem dia que eu acordo de manhã, Senhor, muito obrigado pelo meu esposo, pelo abraço dele, pelo jeito que ele me ajuda, muito obrigado. Vai pregar, Neuza, que você precisa de ajuda, vamos aqui. Vai sair o que você precisa de ajuda. Olha que bondade de Deus. Eu sou grata a Deus pela vida do Alê. Sou grata a Deus pela vida do meu filho. Bonzinho. Não reclama. Para vir para cá, meu irmão.
Ele ficou 6 meses sem estudar. E ficou um tempo nos Estados Unidos, ele nunca reclamou. Sabe quem aceitou primeiro o ministério meu e do Alê? Ele. Ele, em silêncio. Eu só tenho a agradecer pela minha família. Eu só tenho que agradecer a Deus pela bondade dEle. Eu só tenho a agradecer ao Senhor. Eu conversei com uma missionária que estava na Alemanha. E ela, uma moça já de uma certa idade, gostou muito de um rapaz. E aí, namoro santo, não deu certo. Eu falei, Alaide, você está bem? Ela falou, eu sou grata ao Senhor por me proporcionar esse sentimento por 8 meses. Eu falei, uau. Ela entendeu a bondade de Deus. Ela entendeu o amor do Senhor. A espada que o Senhor pede para que você busque. Busque a tua lembrança de quanto Deus foi bom e deu livramentos para você. E quando você lembrar, Ele vai trazer ânimo no teu coração para você ir à frente num impulso maior. Mude as tuas armas, tira as pedras da sua mão. Pega a espada. A espada são as coisas que você conquistou lá, que Deus te deu, porque a nossa capacidade, meu irmão, não leva em lugar nenhum. Mas Deus te deu. Tem te sustentado para você ter força para sustentar a tua família. Tem te ajudado, tem aberto portas. A arma que Deus está entregando hoje na tua mão é gratidão. Seja grato. Grato ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Tira as tuas roupas de amargura, de tristeza. Vestes novas, de alegria. Vestes novas. Vestes novas. Venha para a casa do teu pai, cheio de alegria. Sabe por quê? O Deus que te deu vitória lá, abriu uma porta de trabalho que hoje você está nela de honra. É o Deus que te sustenta. O Deus que já deu vitória na tua família lá no passado. Ele continua sendo o mesmo Deus que dá vitória hoje. Eu quero convidar você a ficar em pé, aonde você está.